A questão 29 lida com funções. Olha aqui, gráfico de funções. Seja f uma função quadrática tal que... Primeira coisa, f de x maior que zero para todo x real. Olha só, isso nos permite concluir que a função f tem um gráfico assim. Tem que ser uma função quadrática. Ele fala que ela é sempre positiva para qualquer x real. Não teria como essa função ter a concavidade voltada para baixo, porque por maior que seja o seu valor aqui, com a concavidade para baixo, vai ter uma hora que ela vai virar negativa. Então a função tem que ter esse aspecto aqui, concavidade voltada para cima e sempre acima do eixo x. Tá, então estamos colocando essa condição aqui válida. Outra condição, ela tem o gráfico interceptando o gráfico da função g, dada por g de x igual a 2, no único ponto de abscissa 12. Olha só, uma função constante. Uma função constante pode interceptar uma parábola de três formas. Pode interceptar em 2 pontos, pode não interceptar em nenhum ponto, ou pode interceptar num único ponto, se esse ponto for o vértice da parábola. Tá, então esse ponto de abscissa 2, ele é o x do vértice dessa parábola. E o y correspondente é 2, porque essa função g é g de x igual a 2. Tá, então vamos arrumar isso aqui. Então, função sempre positiva, então a concavidade é voltada para cima, ela tem um gráfico interceptando a função g, dada por g de x igual a 2, num único ponto, então ele é o vértice, né? Ele tangencia essa reta aqui, de abscissa 2, então 2 é o x do vértice e o y do vértice também é 2. Seu gráfico possui o ponto Q simétrico do ponto R, 0, menos 3, em relação à origem. Simétrico desse ponto 0, menos 3. Esse ponto 0, menos 3 é um ponto como isso aqui, 0, menos 3. X igual a 0, y igual a menos 3. Ele disse que seu gráfico possui o ponto Q, que é o simétrico desse aqui. Então, esse aqui é o ponto R. O ponto Q é o simétrico em relação à origem. Então, o ponto simétrico é esse ponto aqui. É 0,3, 0,3. Então, com essa informação, indiretamente ele falou o ponto onde essa parábola vai interceptar o eixo y. Tá, então o gráfico dessa função f, a gente tem essas informações. Temos o x do vértice, o y do vértice, e temos aqui o c da parábola, né? Não esqueça que o c da parábola, y igual a ax2 mais bx mais c, o c da parábola é o f de 0, é o ponto onde ela corta o eixo y. Então, com isso aqui já dá até para a gente encontrar a equação, né? Será que é preciso encontrar essa equação para responder a questão? Olha só, não tem nenhum cálculo de valores aqui. Eu acho que não vai precisar encontrar a equação, não. Mas se a gente quisesse, seria fácil encontrar essa equação. Seria isso aqui, ó. Y menos 2 é igual a A que multiplica x menos 2 ao quadrado. Ó, y menos 2, porque isso aqui é y menos y do vértice. Aqui, x menos 2 ao quadrado, é porque esse aqui, 2, é o x do vértice, e A é uma constante positiva. Nós descobrimos o valor de A jogando esse ponto aqui, ó. Descobrimos A. Então, se a gente quisesse a equação dessa parábola, seria isso aqui. Mas isso não vai ser necessário, não. Olha o que ele fala. Vamos colocar aqui o gráfico da função, passado a limpo. Então, ele fala o seguinte: seja H uma função afim, cujo gráfico intercepta o gráfico de f no eixo OY e no ponto de menor ordenada de f. Calma aí. Essa função H é uma função afim que intercepta o gráfico de f no eixo OY. Olha, gráfico de f e eixo OY é aqui.
Quer dizer, essa função h passa por esse ponto. E também no ponto de menor ordenada de f. Quem é o ponto de menor ordenada de f? É esse ponto aqui, é o vértice, né? Tá, então essa função h que ele deu é alguma coisa assim, uma função afim, passando por esses dois pontos. Então, isso aqui é a função h de x. Tá, a gente tem aqui a função g também, né? A função g de x tangencia aqui a parábola no vértice, tá? Assim sendo, o conjunto solução dessa inequação aqui contém o conjunto... Calma aí. Essa inequação é isso aqui, f de x ao cubo. F de x está elevado ao cubo vezes g de x à décima dividido por h de x elevado a 15 maior ou igual a zero. Isso aqui agora é uma inequação que ele deu. Ele quer saber o conjunto de solução dessa inequação contém qual desses conjuntos aqui. Olha só, parece ameaçador isso aqui, mas na verdade não, né? Vamos simplificar isso aqui por todo mundo que é positivo. Olha só. Funções elevadas a expoente par são sempre positivas ou zero, né? Então aqui a gente pode dividir todo mundo por f de x ao quadrado. Porque ele quer saber aqui na solução da inequação quando é que isso aqui é maior ou igual a zero. Quer dizer, eu quero saber quando é que isso aqui é positivo. Então eu só tenho que estudar o sinal e não o valor. Então, o sinal de f de x ao cubo é o mesmo sinal de f de x. Eu passei por um expoente ímpar menor, né? E aqui, o sinal de g de x à décima é sempre positivo ou então zero. Então eu posso jogar fora esse g de x elevado à décima daqui. Aqui é a mesma coisa com esse h de x elevado a 15. Eu posso trabalhar com h de x elevado a 1. Então eu fiquei com a equação menor. Calma aí que tem cuidado para tomar aqui com os zeros, né? Por exemplo, a gente jogou fora esse g de x elevado à décima. Só que o g de x, olha quem é. O g de x vale sempre 2. Então esquece o g de x, ele nunca vai dar zero. Então a gente pode simplesmente simplificar direto por g de x. Isso aqui na verdade é 2 a décimo, né? Tá assim só para te assustar. Então a gente jogou fora direto esse g de x. Esse h de x é a função afim, tudo bem? A gente tem que se preocupar aqui com a questão do zero, né? Desse denominador se anulando, tá? Então, no fim das contas, a gente quer que essa fração aqui seja positiva ou zero. Então, a gente tem que ver quando é que f de x e h de x têm o mesmo sinal. Olha só, f de x é sempre positiva. Então, se eu quero que essa fração aqui seja positiva, a gente tem que obrigar o h de x a ser positivo. E quando é que o h de x é positivo? Daqui para cima. Então, a solução vai ser o h de x sempre maior do que zero. Calma aí, que não acabou. H de x maior ou igual a zero é o que a gente tem que fazer aqui. Porque f de x é sempre positivo. Então, para chegar a essa solução, a gente tem que obrigar o h de x a ser positivo também. Então, temos que descobrir quem é esse ponto. É a partir desse ponto para trás que o h de x é positivo. Aqui ele vai ser negativo, né? E que ponto é esse? A gente pode descobrir facilmente encontrando a equação dessa reta e igualando a zero. Ou então, por geometria mesmo, eu vou fazer por geometria, tá tão fácil fazer isso aqui por geometria. Olha só, esses dois triângulos são semelhantes. Quanto é que medem os catetos desses triângulos? Ó, isso aqui mede 1. De 2 até 3 mede 1. Isso aqui não está aparecendo, mas isso aqui mede 2. É, porque isso aqui é um ponto de ordenada 2, né? Isso aqui vale 2. Esse pedacinho aqui embaixo é de 0 a 2.
Então esse pedaço vale 2. Então quanto é que vale esse pedaço aqui? Vamos chamar isso aqui de A. Então, pela semelhança entre esses dois triângulos, olha aqui, esses triângulos são semelhantes. Então aqui a gente tem 1 para 2, sendo assim isso aqui é 2 para 4. Então essa medida A vale 4. Vale 4, então quem é esse ponto aqui? Esse é o ponto de abscissa 6, porque isso aqui tem que valer 4. Então, a solução é, digamos assim, x menor do que 6. Só que a gente tem que ver a questão do menor ou igual a 0, né? Ele quer que essa expressão seja maior ou igual a 0. Tem problema de denominador se anulando? Olha só, tem problema de denominador se anulando. A gente não pode ter o h de x valendo 0, porque o h de x está no denominador. Então a gente não pode deixar o x valer 6, para não anular esse denominador. Então isso aqui na verdade não é assim. Isso aqui é x menor do que 6. Então a solução dessa inequação é x menor que 6. Agora olha o que ele perguntou. O conjunto de solução dessa inequação, que é isso aqui, contém qual conjunto? Fácil ver aqui, é só você comparar. Olha aqui, ó. 0 a 8 não, porque vai passar do 6. Essa aqui tá errada. 1 a 7 também não, porque vai passar do 6. Essa tá errada. A gente tem aqui de 2 a 6 e a gente tem de 3 a 5. Aparentemente as duas servem, né? Só que presta atenção num detalhezinho. Aqui nesse 6 é intervalo fechado. Tá incluindo o 6 e o 6 não tá incluído. O 6 está fora da solução porque o 6 anula esse denominador. Então, essa daqui está errada só por causa do 6. Agora, essa aqui não, né? De 3 a 5. Quer dizer, isso aqui é um conjunto que está incluído dentro do conjunto de solução dessa inequação aí. De 3 a 5 não tem problema de anular denominador. Então, essa aqui, ó. Resposta correta, letra D de delta.